campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Num banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz e transforma a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha
Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que bom estarmos juntos novamente para refletirmos sobre a palavra de nosso Deus. Após um período de férias, hoje nós retomamos então os nossos estudos bíblicos feitos nas terças-feiras. E é uma alegria compartilhar com vocês a mensagem de nosso Deus, hoje refletindo de forma especial sobre o tema esperar em Deus. Já ressaltando, desde já, o quanto às vezes é difícil nós esperarmos em Deus. Diante das dificuldades que enfrentamos e da vontade que temos de ter os nossos problemas solucionados de forma rápida, às vezes a palavra esperar nos assusta. Então hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho da palavra de nosso Deus sobre esse assunto, trazendo alguns textos, fazendo a leitura de alguns textos que nos ajuda também a pensar e meditar sobre a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cleiton Reineck, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, atualmente trabalhando na comunidade Cristo Redentor de Pelotas, Rio Grande do Sul. Desde já eu também já comunico, e digo a vocês assim que ao final do nosso estudo sempre temos um momento de oração. Então, caso você tenha algum pedido em especial, por favor, coloque aí na sala de bate-papo dessa live, para que a gente possa, então, tomar nota desses pedidos e, ao final do nosso estudo, levá-los também em oração ao nosso bondoso Deus. Mas nós também sempre temos a oportunidade de cantar hinos de louvor a Deus. E a gente sempre começa os nossos estudos louvando, como forma de gratidão a Deus por Ele vir até nós, com a sua palavra, também como forma de podermos expressar o nosso carinho, o nosso amor por Ele, por tamanhas bênçãos que Ele derrama sobre cada um de nós. Então vamos começar o nosso momento, a nossa noite, cantando o hino A Lei do Senhor é Perfeita. É um hino bem conhecido dentro da Igreja Luterana e nos traz uma mensagem muito bonita. A Priscila novamente está aqui hoje comigo para nos auxiliar nesses momentos de louvor. Se você que está aí na sua casa quiser acompanhar também cantando, fique à vontade.
Muito bem, é sempre importante também cantarmos ao nosso Deus com os corações agradecidos. Lembro que foi feito já um estudo sobre louvor, sobre os cânticos, e a igreja luterana ela é conhecida como uma igreja que canta, e o conteúdo dos nossos hinos expressam também a verdade de nosso Deus. Então, refletindo sempre na letra dos hinos que cantamos, estamos aprendendo a palavra de Deus e dando testemunho da mesma. E agora sim nós damos sequência então no nosso estudo, ou damos início ao nosso estudo, esperar em Deus. E em alguns momentos eu já conversei com alguns membros aqui da nossa igreja, expressando, né, a dificuldade que nós seres humanos temos de às vezes depositarmos absolutamente toda a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque às vezes não parece que Deus está distante demais para ouvir os nossos pedidos e as nossas preocupações? Diante de tantas pessoas que existem no mundo, às vezes a gente pensa, assim como o salmista também relata, que Deus é grande demais para se preocupar comigo, para se preocupar com a minha dor ou com os meus problemas. Às vezes a gente ora a Deus, a gente pede a sua bênção, a sua proteção, o seu cuidado, mas tem dificuldade em ter plena convicção da sua presença na nossa vida. E eu digo isso porque eu já me senti dessa forma. Eu arrisco a dizer que cada um de vocês que estão aí acompanhando essa live e também futuramente irão acompanhar, já passaram por uma situação semelhante. Então, eu faço a pergunta para que você seja sincero e responda do fundo do coração. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu de uma forma em que parecia que Deus estava bem distante dos seus problemas e das suas dificuldades e que às vezes você teve sim dificuldade em de fato esperar em Deus? E se a sua resposta for sim, eu acredito que seja, tenha bom ânimo também, porque Deus quer lhe ajudar nesse problema. Deus quer lhe ajudar também nessa fraqueza. E no estudo de hoje eu vou compartilhar alguns textos bíblicos que nos remetem a pensar sobre a maravilhosa graça de Deus, para que assim possamos de fato esperar nele. O diabo, quando ele tentou Jesus, ele tentou também abalar a sua confiança no Pai. Jesus, obviamente, ele vence as tentações do diabo. Nós não conseguimos vencer as suas tentações sozinhos, mas Jesus venceu as tentações do diabo, porque ele sabia que o seu sofrimento, sua morte era necessário. Hoje nós conhecemos a Jesus, conhecemos a verdade que salva, sua palavra, temos talvez até um bom conhecimento a respeito do Evangelho. Mas mesmo conhecendo a Jesus, parece que as coisas não andam como deveriam. Às vezes, como ser humano, a gente precisa também refletir sobre a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza em aceitar e esperar em Deus. Por isso, mesmo conhecendo a Jesus, como que isso acontece, né? Por que é tão difícil esperarmos em Deus? Eu arrisco a dizer, fazendo uma análise da nossa sociedade, que é difícil às vezes esperarmos em Deus, porque esperar é algo extremamente difícil ao ser humano. A palavra esperar em nosso contexto atual, em nossa sociedade e cultura, ela tem uma conotação negativa. Quando se fala, espera um pouquinho que eu já vou, ou espere um pouquinho que eu vou, enfim, ajudá-lo mais adiante, mais tarde. Essas palavras ou essa ideia nos remete a pensar que as pessoas que estão à nossa volta não se preocupam de fato conosco. A gente vive num mundo tão corrido, tão acelerado, que é difícil até mesmo esperarmos um vídeo carregar na internet. Antes, no início dessa transmissão, desse estudo, a internet aqui estava falhando um pouquinho, oscilando. Talvez vocês tenham percebido, agora até que parece que ela estabilizou um pouco. Mas nós temos dificuldade em até mesmo esperar um vídeo carregar na internet. Temos dificuldade em esperar em uma fila do banco, de uma lotérica. Ontem eu estava com
esperando na fila da lotérica, o Gilson, um membro aqui também, o Gilson Hall, talvez esteja até acompanhando, estava esperando comigo, mas a gente ficou 1 hora na fila. E é mesmo chato, é muito xarope a gente ficar tanto tempo esperando. Então a correria do nosso dia a dia nos faz pensar que esperar é algo ruim. E de fato, em algumas circunstâncias é. Mas quando o assunto se refere a esperar em Deus, a gente precisa colocar os pés no chão e, de fato, lembrar que esperar em Deus é um ato que nos traz extrema paz e tranquilidade. Extrema paz e tranquilidade. Eu posso esperar em Deus diante da mais difícil situação. Eu vou sentir uma paz nunca sentida antes. Experimente. É comum a gente, às vezes, diante de uma doença, nos debruçarmos diante de Deus, pedindo que Ele nos cure, que Ele cure aquela pessoa que está à nossa volta. Mas também diante dessa mesma enfermidade, de um ente querido, ou nossa mesmo, é comum também a gente duvidar da presença de Deus. Agora experimente depositar toda a sua confiança nele, orando e descansando após a sua oração. Pedindo, clamando e tendo a certeza de que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Mesmo que demore dias, semanas e até mesmo meses. Nossa vida ela se torna mais leve. Não menos sofrida, mas ela se torna sim mais leve. Por isso eu quero trazer o Salmo 62 para ler com vocês nesse primeiro momento. Salmo 62 diz assim, está ali na sua telinha, você pode acompanhar também a leitura do mesmo, e eu vou fazer a leitura também. Diz assim: Deus, eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. É quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. Não, são mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Este salmo ele é maravilhoso no sentido de que ele remete que Davi, o autor deste salmo, então, numa situação também difícil, aprendeu que apenas em Deus ele encontrava salvação. Apenas em Deus ele podia encontrar também descanso e sossego, descanso e paz. É um hino, na verdade, é um hino de paz e confiança em Deus, o único que pode oferecer segurança. Davi ele não identifica o contexto histórico em que escreveu este salmo, este hino, mas sugere-se que, pela leitura do texto, que foi mais ao final de sua vida. E com ele nós aprendemos que podemos confiar única e exclusivamente em Deus. As riquezas, as coisas deste mundo são passageiras, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre e essa nos tranquiliza. E um outro salmo que eu quero fazer também, já na sequência, é o Salmo 130. Se você tem a sua Bíblia, prefere ler na Bíblia, também pode fazê-lo. Se prefere ler ali na telinha, acompanhar a leitura, também pode. Salmo 130 diz: Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero.
Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Aqui o salmista encontra-se em um estado de desolação emocional, oprimido pela miséria, pela culpa. Ele encontra-se numa situação de profundo flagelo, angústia, mas ele conhece o amor de Deus. E ele sabe que Deus ouve as suas súplicas. Ele sabe que Deus atende ao seu pedido, não conforme ele quer, mas conforme ele precisa. De igual modo, nós também conhecemos o amor de Deus. Sabemos que ele ouve as nossas angústias e as nossas súplicas. A questão é, precisamos estar sempre cientes de que ele nos atende conforme ele quer, conforme nós achamos e não conforme nós achamos que deveria ser. Se formos honestos conosco mesmos, nós teremos de admitir que somos extremamente pecadores e que Deus não deveria fazer absolutamente nada para nos perdoar. Não merecemos perdão, não merecemos absolutamente nada. Mas por amor e em Cristo Jesus, Deus nos ouve. Deus nos ouve e Ele promete estar do nosso lado. Quando nós estamos sendo perseguidos pela nossa própria consciência, quando nós estamos desanimados por causa do mundo que parece estar desabando à nossa volta, Deus vem novamente com uma palavra de ânimo para nos encorajar, para nos dar suporte necessário para continuarmos vivendo, dando testemunho da nossa fé e encorajando outros irmãos e irmãs na fé a também viverem cientes do amor de Deus por cada ser humano, por cada um de nós. Mas e se nós não conseguimos fazer isso com perfeição? Claro, isso a gente não consegue, mas e se nós não conseguimos, mesmo conhecendo a Jesus, fazer isso? O que a gente pode melhorar, ou como a gente pode tentar perceber de forma mais clara esse amor de Deus na nossa vida? Orando. O salmo que eu acabei de ler, o Salmo 130, nos remete a pensar sobre a oração também. E aqui eu trago uma afirmação de Lutero que nos faz pensar. Vejam o que ele diz em um de seus escritos. Quando somos oprimidos, Deus ouve nossas súplicas por misericórdia, não porque nós merecemos ou porque nós somos coitadinhos, mas por misericórdia Ele ouve as nossas súplicas, por amor Ele ouve as nossas súplicas. Ele não se lembra dos nossos pecados, mas antes nos concede gratuito perdão por meio da obra de Cristo que nos dá esperança. Cristo desce às nossas profundezas para nos elevar em salvação. Lembra que eu falei que Jesus sim sofreu, venceu as tentações, foi torturado, morreu em nosso lugar? Ele fez isso porque era necessário, para assim cumprir então o plano da salvação de Deus. Jesus também conhece o nosso sofrimento. Ele mesmo passou por um sofrimento inimaginável, que não pode ser explicado. E ele desce aos nossos sofrimentos, assume os nossos sofrimentos, assume o nosso pecado, a nossa sujeira, para nos elevar em salvação. Seja para nos elevar e nos reconciliar com Deus. E isso nos anima. Isso nos anima de tal modo que a gente passa pelas situações difíceis, meio que às vezes tropicando, mas certos de que há sim um Deus maravilhoso que está do nosso lado para nos ajudar, para nos colocar de novo no caminho. Então, oração é uma das grandes ferramentas que Deus também nos dá para que a gente possa ser tranquilizado. E quando eu faço um estudo sobre oração, agora eu não vou fazer um estudo propriamente sobre oração, vou trazer alguns pontos sobre
esse assunto, mas quando eu falo sobre o assunto, sobre o tema oração, eu sempre menciono que a oração nos tranquiliza também. Porque quando eu oro, eu sei que eu tenho um Pai que me ouve. E Jesus promete atender também as nossas orações, no sentido de que tudo que pedirmos em seu nome, Deus nos ouve. Deus nos ouve. Então, saber que tem um Deus maravilhoso que escuta as minhas orações me tranquiliza. Deus já sabe o que eu preciso. Deus sabe todas as minhas angústias, sabe das minhas necessidades. Eu não precisaria elevar a Ele os meus pedidos, no sentido de que se eu não falar, Ele não sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim, independentemente se eu pedir ou não. Mas eu peço. Eu peço porque a igreja primitiva orava, os apóstolos oravam, Jesus orou inúmeras vezes e eu posso também orar em nome de Jesus. Eu posso também conversar com o Pai Celestial e colocar diante dele as minhas angústias. Olha o que diz esse outro autor. É um livro escrito no ano de 2007, ele já é um pouco antigo, mas a afirmação ali relatada ela é muito atual. Falar em oração nos tempos modernos é falar de uma disparidade entre a teoria e a prática. Segundo uma pesquisa feita via internet, de 678 pessoas, apenas 23 estavam satisfeitas com a sua vida de oração. Por que eu estou enfatizando tanto então esse tema também, junto com o assunto esperar em Deus? Porque a oração nos auxilia a chegarmos a Deus. Mas, segundo essa pesquisa feita lá pelo ano de 2007, um pouquinho antes, de 678 pessoas, apenas 23 estavam satisfeitas com a sua vida de oração. E daí eu lanço essa reflexão a você que está aí ouvindo esse momento de estudo. Como está a sua vida de oração? Não apenas a oração particular, aquele momento em que eu converso com Deus, mas a sua vida como um todo, né? Você consegue viver em espírito de oração sempre? Ou seja, em absolutamente tudo que tu faz, no teu trabalho, na tua família, nos estudos, viver com um coração agradecido a Deus? Pense um pouquinho sobre isso. A oração, ela tem um poder muito grande de nos tranquilizar e também mostrar às pessoas que estão à nossa volta de que elas não estão sozinhas, de que tem inúmeras pessoas que pedem também em favor delas. E o outro texto, escrito agora por um outro autor, Stortz, isso em 1998, é ainda um pouco mais antigo, mas olha o que ele diz. Oração não é um dever. Aliás, essa primeira afirmação é de Coberly. Oração não é um dever. Ela brota de um coração grato a Deus e confiante que será ouvido. Então, eu não quero forçar ninguém a fazer uma oração regular de manhã, de meio-dia e de noite. Mas a oração brota de um coração agradecido. Ela é automática, ela faz parte da vida do cristão. A oração não pode ser tratada como uma obrigação ou uma transação com Deus. A oração também não é uma técnica, mas uma prática cristã. Então, eu não consigo barganhar com Deus através da minha oração e ela também não é uma obrigação. Eu falei antes que Jesus orou inúmeras vezes pela igreja, por Jerusalém, enfim, pelas pessoas, por nós inclusive, que vivemos mais de 2000 anos depois. E eu trago aqui alguns textos que nos lembram disso. Primeiro texto, Lucas 3, 21 a 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Outro texto é o de Lucas 6,12, ou Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E agora sim, Lucas 6,12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Também os apóstolos ou a igreja primitiva orava. Começando então pela igreja primitiva. E orando disseram:
Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Então, quando havia uma dificuldade também na escolha entre os apóstolos, eles em oração pediram a orientação de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Também deram testemunho, eles estavam agradecidos a Deus, mesmo presos, mesmo estando encarcerados. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. Então a igreja primitiva orava, pedia a Deus. E agora também os apóstolos mostram a importância da oração na vida de cada cristão. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Colossenses 1:3. Como é bom saber que a igreja cristã sempre orou e como é bom saber que nós também podemos orar. Então, fica também o conselho, quando as angústias estiverem sobre vosso lar, sobre vossa vida, ore a Deus e espere nele, a seu tempo, a seu modo, e de acordo com o que é melhor para nós, ele vai te atender, ele vai atender a cada um de nós. Esperar em Deus. Eis um exercício que nós precisamos fazer, praticar a cada dia. Não no sentido de que isso seja uma regra, mas no sentido de que a cada dia nós precisamos voltar para o nosso batismo, voltar para a cruz de Cristo, voltar para o seu amor por nós e nele encontrarmos força novamente para continuar seguindo neste mundo tão confuso. E outros textos que nos remetem agora a olhar para a esperança que temos em Deus, a começar então pelos Salmos, Salmo 27:14, olha o que diz: espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Diante de um mundo onde nos induz a pensar que esperar é algo ruim, eis um belo texto que nos remete a confiarmos na graça de Deus, no cuidado dele por nós. Espera, pois, pelo Senhor. Também o Salmo 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor. Às vezes Deus nos carrega no colo e a gente nem percebe. Descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37, agora o versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Mais uma vez, espera no Senhor, segue o seu caminho. Ele é juiz, não nós. Ele tem o controle sobre todas as coisas, não nós. Às vezes nós confundimos a expressão esperar em Deus pela expressão esperar de Deus. E há uma diferença muito grande entre essas duas expressões. Esperar em Deus é colocar a minha vida nas mãos dele, é deixar com que ele conduza a minha vida, é deixar com que ele continue revelando a sua palavra ao meu coração, ao seu coração. Agora, esperar de Deus dá a ideia de que eu quero que Deus solucione os meus problemas ou devolva a mim o controle da situação. Eu espero de Deus por um benefício específico, um milagre, uma renda financeira maior, enfim, algo nesse sentido. Agora, esperar em Deus mostra que eu sei que Deus tem o controle sobre todas as coisas, não eu. Então, esperar em Deus e não simplesmente esperar de Deus, que Ele atenda às nossas vontades, mas esperar em Deus no sentido de que Ele conduza a nossa vida por completo e nos tranquilize, nos deixe descansar nele.
Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus ouve, Deus nos atende. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber os primeiros e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Também um texto de Tiago para a gente refletir. E agora eu trago, por último, para a gente concluir esse momento de reflexão, um hino. O hino do Inário Luterano, o hino de número 418 do Inário Luterano. O autor deste hino compôs o mesmo numa situação bem difícil também. Após um período de guerra, após um período de pandemia, que inclusive nós estamos também vivenciando hoje. E diante de tanta tragédia que estava acontecendo, ficou difícil a vida das pessoas. A miséria, a fome estava tomando conta. E esse autor, deixa eu ver aqui se eu lembro o nome dele, ou se eu tenho aqui anotado, George Neumark. O autor desse hino, ele tinha uma vontade muito grande de fazer uma faculdade, enfim, de estudar. Mas diante de tanta tragédia, guerras, pandemias, outras doenças, né? E também ele passou por uma situação difícil quando estava indo para estudar, né? Ele foi assaltado, então ele chegou ali no local de estudo sem praticamente nada. E o que ele ia fazer? Como é que eu vou estudar agora sem nenhum recurso, sem ter nenhuma perspectiva? Ele esperou em Deus. E Deus, conforme a sua vontade, no seu tempo, atendeu também aos seus pedidos, às suas orações. Ele conseguiu um emprego de professor, dando aula particular. E daí, com isso, ele conseguiu, então, recursos também para prosseguir os seus estudos. E daí, diante de toda essa situação, ele compõe esse hino tão bonito que eu quero não cantar, porque seria bom cantar ele com uma melodia, tocada talvez no teclado, num órgão, no piano. Mas eu quero ler com vocês a letra do mesmo. Antes eu falei que nós cantamos a Deus e com a letra dos hinos que cantamos aprendemos e testemunhamos. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais. Primeira estrofe diz assim: quem tudo entrega ao Deus amado e nele espera com fervor, será por ele sustentado na cruz nas horas de pavor. Quem no sublime Deus confiar, não há de em vão edificar. De que nos valem os cuidados? De que nos vale aqui gemer? De que nos vale exasperados nosso infortúnio maldizer? Tristezas só aumentarão a nossa cruz, nossa aflição. Em Deus vivemos resignados, com alegria e mansidão. Deixamos tudo aos seus cuidados, a sua graça e compaixão. Deus, nosso eterno Redentor, conhece nossas angústias e dor. Conhece as horas de alegria e sabe quando nos convém. Se temos fé, se a hipocrisia fugimos sempre com desdém. Inesperado Deus virá e fartas bênçãos nos dará. Inesperado Deus virá e fartas bênçãos nos dará. Quando nós menos esperamos. Não penses, quando estás aflito, que Deus aqui te abandonou. Nem julgues que é de Deus bendito quem sempre aqui feliz andou. O além traz grande alteração e Deus será teu galardão. Louvor e prece multiplica, trilha os caminhos do Senhor e sê fiel e bênção rica aguarda para o teu labor. Jamais Deus há de abandonar a quem só nele confiar. Esse autor, ele vivenciou isso na vida dele e nós também, pela nossa vida, sabemos que Deus não vai nos abandonar jamais. Portanto, nós podemos sim esperar nele, confiar plenamente na sua graça. Ele não se cansa de nos ensinar, de mostrar o seu cuidado por nós. E é com esta certeza que nós vamos agora cantar mais um hino. E após este hino,
Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer também ali no bate-papo que a gente vai tentar ajudar. O próximo hino que a gente vai cantar é o hino Bom Jesus, Tu és o meu Senhor. Nós queremos falar com Deus em oração, então, pedindo e também agradecendo de forma especial, então, ao nascimento do Miguel. A Adriana Hall, então, está pedindo de forma especial para que possamos, junto como igreja, agradecer pelo nascimento dessa criança. Deus nos oriente sempre também na certeza de que Ele nos ouve. Vamos falar com Ele em oração? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por esta noite, pela nossa vida, por mais uma vez tu ter se colocado do nosso lado com a tua palavra para nos ensinar, mostrar o teu caminho, mostrar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Sabemos que às vezes temos dificuldade em esperarmos em ti, depositarmos toda a nossa confiança na tua graça salvadora. Às vezes a gente tem vontade de ter o controle sobre todas as coisas, também naquilo que se refere à nossa vida espiritual. Por isso, perdoa-nos, dá-nos entendimento, sabedoria, que nos leve a perceber que Tu és Deus. Nós somos apenas seres mortais, pecadores, e redimidos pelo sangue de Cristo, agora podem também se alegrar por fazer parte da Tua família, por poder te chamar de Pai. Pedimos também a Tua proteção sobre todos que choram por causa do luto, sobre todos que sofrem por causa de alguma enfermidade. E também queremos pedir e agradecer pelo nascimento do Miguel, para que tudo no decorrer da sua vida possa também acontecer conforme a Tua vontade. Dê a este pequeno Tua graça, conduza-o também pelo caminho da fé, juntamente com seus familiares.
Em nome e por amor de Jesus também orienta-nos neste período de pandemia para que todas as nossas decisões sejam feitas da melhor maneira possível, tendo em mente o cuidado para com o próximo e tendo também como base a Tua Palavra, as Sagradas Escrituras. Tudo isso e o mais que precisamos em Tuas bondosas mãos entregamos, ó Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Fica também o lembrete, né, das nossas atividades, todas as terças e quintas, estudos bíblicos, ao menos neste período de pandemia. Futuramente, quando voltarmos às atividades presenciais na nossa igreja, aí assim haverá algumas alterações, mas por momento, todas as terças e quintas, estudos bíblicos, sábados, escola bíblica, e sábados também à noite, né? Sábado às 14 horas, escola bíblica, e à noite os nossos cultos também são transmitidos pela página do Facebook. Eu transmito apenas pela página do Facebook, porque o meu computador ele tem um pouco de menor capacidade, então ele não consegue, ele não tem como transmitir para duas plataformas, ele fica muito lento, travando bastante. Então, mas os cultos são transmitidos de forma especial, então, pelo Facebook, também no YouTube, e os demais grupos, as demais mídias, vocês também já conhecem muito bem. Que Deus abençoe cada um de vocês, e a gente sempre conclui com um hino. Dessa vez nós vamos cantar o hino Tu És Fiel, Senhor. Tenha uma abençoada noite, desde já, e também uma abençoada semana. Vamos cantar junto, Tu És Fiel, Senhor.